Recentemente, o Banco Regional de Brasília anunciou a compra de parte do Banco Master, a intenção de comprar uma parte do Banco Master por R$ 2 bilhões, o que gerou diversas reações no mercado. Para entender melhor essa questão, a gente conversa agora com o advogado Marco Antônio Ferreira Pasquale. Bom dia, Marco. Seja muito bem-vindo aqui ao Real Time. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Satisfação estar contribuindo aqui com a discussão. Bom, Marco, por que esse assunto gerou tanta repercussão no mercado? Perfeito, Marcelo. Essa pergunta ela é refletida, né? A resposta a isso é refletida nas diversas notícias que a gente tem sobre o tema. E eu diria que talvez o principal ponto de atenção em relação a essa operação é justamente o fato de que a BRB ela é uma sociedade de economia mista, então ela sai do ambiente meramente privado e atrai interesse público à discussão. E aqui entra o grande ponto. A gente tem uma aquisição do Banco Master pelo Banco BRB, aí uma oferta de compra de 49% das ações ordinárias com direito a voto e 100% das ações preferenciais pelo valor de R$ 2 bilhões. E essa operação, por ter esse caráter político, ela acaba trazendo diversos questionamentos e desdobramentos relevantes, como a gente está vendo atualmente na Câmara Legislativa do Distrito Federal, manifestação de deputados sobre a legalidade dessa operação e até mesmo, bem recentemente, ainda ontem, o próprio Ministério Público do Distrito Federal abrindo de ofício um inquérito para investigar como foi realizada essa operação de compra. Mas ressalto isso aqui, né, Marcelo? A gente teve a assinatura do signing aqui da operação, ainda temos um longo caminho pela frente de discussões, inclusive com aprovações necessárias do Banco Central e também do CAD e outras condições que certamente estão previstas aqui no contrato de compra e venda de ações. Bom, tem um outro assunto aqui que está gerando bastante repercussão no mundo jurídico, que é a sua expertise, que é sobre essa questão aí de você destituir conselhos, né, para conseguir dominar certos grupos financeiros. Tem o caso aqui, por exemplo, das Casas Bahia e também do Pão de Açúcar, né? Essa guerra aí pelos conselhos das empresas é algo muito importante, porque isso daí pode ditar o rumo da empresa, né? Com certeza, Marcelo. Você ter controle de um conselho de administração, isso é absolutamente relevante para o direcionamento de negócios de uma companhia. Uma das principais atribuições de um conselho de administração é, de fato, ditar os rumos de uma empresa. Então, no momento em que nós temos, por exemplo, como está sendo ventilado aqui no caso do Pão de Açúcar, a destituição de um conselho de administração e a eleição de um novo conselho, como se a gente fizesse uma grande curva no direcionamento da companhia. Então, essa briga é absolutamente justificável do ponto de vista prático e econômico. E quais são os requisitos legais que permitem que uma ação dessas aconteça? Perfeito, Marcelo. No caso, vamos pegar como exemplo aqui o caso do Pão de Açúcar. A gente tem acionistas que estão pleiteando a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para que seja destituído o Conselho de Administração que está atualmente vigente no Pão de Açúcar. E o que é necessário para que o Conselho de Administração seja destituído e seja eleito um novo Conselho de Administração? Uma aprovação em Assembleia Geral Extraordinária. E essa Assembleia Geral Extraordinária, ela pode ser convocada por acionistas que detenham no mínimo 5% do capital social da companhia. É o que acontece aqui com o Grupo Saint-Gobain, tem 5% do capital social, já recebeu apoio de outros acionistas, inclusive, como no caso do Ronaldo Abruzzi e também do próprio Grupo Cassino. E tendo essa convocação de Assembleia Geral, portanto, porque foi requerida por acionistas que possuem o capital social mínimo, vai-se a uma deliberação dos acionistas em Assembleia Geral. E tendo a maioria do capital social votante na oportunidade da Assembleia Geral, é possível que seja aprovado um novo Conselho de Administração. Um ponto até interessante no caso do Grupo Pão de Açúcar que você citou, Marcelo, é que no pedido de convocação da Assembleia Geral, o próprio Fundo Saint-Germain já indicou e sugeriu que a eleição do novo Conselho de Administração seja feita por chapa, ou seja, já até indicou os possíveis novos membros do Conselho de Administração.
O Marco, os acionistas minoritários têm alguma voz num processo como esse? Tem voz sim, Marcelo. É claro, é importante a gente fazer essa ressalva, os grupos majoritários, eles sempre irão eleger a maioria dos conselhos de administração, mas os minoritários não ficam sem voz. Independentemente do que esteja no estatuto da companhia, viu, Marcelo? Há disposição legal que prevê, por exemplo, que os minoritários acionem o voto múltiplo para a eleição de conselhos de administração. O voto múltiplo é um mecanismo no qual os minoritários conseguem dispersar a votação em Assembleia Geral, garantindo-se, assim, uma maior probabilidade de eleição dos minoritários em relação a pelo menos um conselheiro de administração. Então, os minoritários ainda conseguem participar, ainda que minimamente, dessa discussão. De que maneira uma situação como essa mexe com a governança corporativa de uma empresa? Marcelo, eu diria que mexe em absoluto. Mexe em absoluto, porque a gente tem aqui uma mudança de diretriz do negócio da companhia. Vou pegar, por exemplo, aqui o caso do Pão de Açúcar. O grande fundamento do pedido do Saint-Germain é justamente a necessidade de diminuição de endividamento da companhia, venda de ativos não core, que não dizem respeito necessariamente ao objeto social da companhia, e também a ampliação da operação. Então, veja, são ações que, como eu indiquei inicialmente, elas fazem uma curva aqui no negócio da companhia e certamente possuem impactos operacionais e práticos gigantescos. Basicamente, a gente está alterando aqui quem dá voz à operação. Tá certo. Marco Antônio Ferreira Pasquale, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Satisfação, fico à disposição, viu? Obrigado.